Sempre que ensino linguagem corporal, invariavelmente me perguntam: Joey, o que o levou a estudar esse assunto? Não foi algo que eu havia planejado fazer, nem o resultado de algum fascínio de longa data pelo tema. Foi por um motivo muito mais prático do que esses: a necessidade de me adaptar com sucesso a um modo de vida totalmente novo. Quando tinha 8 anos, saí de Cuba para me refugiar nos Estados Unidos. Minha família partiu poucos meses após a invasão da Baía dos Porcos, achando sinceramente que o exílio duraria pouco tempo. Como eu ainda não sabia falar inglês, fiz o que milhares de outros imigrantes que vieram para esse país fizeram. Entendi rapidamente que, para me enturmar com os novos colegas de escola, eu precisava estar ciente da outra linguagem à minha volta: o comportamento não verbal. Descobri que eu poderia traduzi-la e entendê-la de imediato. Na minha mente jovem, eu via o corpo humano como uma espécie de outdoor que transmitia o que uma pessoa pensava por meio de gestos, expressões faciais e movimentos que eu podia interpretar. Com o tempo, claro, aprendi inglês e até perdi alguma habilidade com o idioma espanhol, mas nunca esqueci a comunicação não verbal. Eu soube cedo que sempre poderia contar com ela. Aprendi a usar a linguagem corporal para decifrar o que meus colegas e professores tentavam transmitir e como se sentiam em relação a mim. Uma das primeiras coisas que observei foi que as pessoas que de fato gostavam de mim arqueavam as sobrancelhas quando me viam entrar na sala de aula. Por outro lado, aquelas que não iam muito com a minha cara me olhavam com os olhos semicerrados quando eu aparecia. Um comportamento que, uma vez observado, nunca é esquecido. Logo passei a usar esse tipo de informação, como muitos outros imigrantes utilizam, para avaliar as pessoas e fazer amigos, para me comunicar, apesar da barreira idiomática óbvia, para evitar inimigos e cultivar bons relacionamentos. Muitos anos mais tarde, eu usaria esses mesmos comportamentos visuais para solucionar crimes quando me tornei agente especial do FBI. Ouça ao quadro 1 ainda neste áudio. Com base em minha história, minha formação e meu treinamento, quero lhe ensinar a ver o mundo como um especialista do FBI em comunicação não verbal vê. Um ambiente realista e dinâmico onde todas as interações humanas fornecem informações. Você vai ter a oportunidade de usar a linguagem silenciosa para enriquecer o próprio conhecimento sobre o que as pessoas pensam, sentem e pretendem fazer. Esse conteúdo vai ajudá-lo a se destacar dos outros ao reconhecer pistas antes ocultas sobre o comportamento humano. O que exatamente é comunicação não verbal? A comunicação não verbal, muitas vezes chamada comportamento não verbal ou linguagem corporal, é uma forma de transmitir informações por meio de expressões faciais, gestos, toques, áptica, movimentos, cinésica, postura, adornos corporais, roupas, acessórios, penteado, tatuagens, etc., e até do tom, timbre e volume de voz de uma pessoa. Comportamentos não verbais englobam aproximadamente 60 a 65% de toda a comunicação interpessoal e, durante uma relação sexual, podem constituir 100% da comunicação entre os parceiros. Bourgon, 1994. Quadro 1. Em um piscar de olhos. Bloqueio do olhar é um comportamento não verbal que pode ocorrer quando nos sentimos ameaçados ou não gostamos daquilo que vemos. Ficar com os olhos semicerrados, como no caso dos meus colegas de classe que não gostavam de mim, fechados ou cobertos, são ações que evoluíram para evitar que o cérebro veja imagens indesejáveis e para comunicar nosso desdém por outras pessoas.
Como investigador, usei comportamentos de bloqueio do olhar para ajudar na investigação de um incêndio criminoso e trágico em um hotel em Porto Rico, em que 97 pessoas morreram. Um segurança era o principal suspeito, porque o incêndio começou na área em que ele trabalhava. Uma das maneiras de determinar que ele não tinha nada a ver com o crime foi fazer algumas perguntas muito específicas sobre onde ele estava antes e no momento do ocorrido, e se ele tinha começado ou não o incêndio. Após cada pergunta, busquei detectar no rosto dele sinais reveladores do comportamento de bloqueio do olhar e notei que só ocorriam quando perguntavam sobre onde ele estava quando o incêndio tinha começado. Por outro lado, estranhamente ele não parecia incomodado com a pergunta: "Você começou o incêndio?" Isso me fez entender que o problema real era sua localização no momento do incêndio e não seu possível envolvimento no crime. Ele foi interrogado posteriormente pelos investigadores responsáveis e acabou admitindo ter deixado seu posto para ver a namorada, que também trabalhava no hotel. Infelizmente, enquanto ele estava fora, os incendiários entraram na área que ele deveria vigiar e deflagraram o incêndio. Nesse caso, o fato de o segurança ter bloqueado o olhar nos deu a pista necessária para seguir uma linha investigativa que acabou levando à abertura do processo criminal. No final, 3 incendiários foram presos e condenados pelo crime. O segurança, embora lamentavelmente negligente, não era o culpado. A comunicação não verbal também pode revelar os pensamentos, sentimentos e intenções reais de uma pessoa. Por essa razão, comportamentos não verbais são muitas vezes chamados indícios. Como as pessoas nem sempre percebem que estão se comunicando de maneira não verbal, a linguagem corporal geralmente é mais honesta do que os pronunciamentos orais de um indivíduo, conscientemente criados para alcançar os objetivos de quem fala. Ouça ao quadro 2 a seguir. Quadro 2. Gestos falam mais alto que palavras. Um exemplo memorável de como a linguagem corporal às vezes pode ser mais confiável do que a linguagem verbal envolveu o estupro de uma jovem na reserva indígena de Parker, no Arizona. Um suspeito foi levado a interrogatório. Ele soou convincente e sua versão da história foi plausível. Ele alegou que não tinha visto a vítima e que, quando estava no campo, desceu por uma aléia de pés de algodão, virou à esquerda e então foi direto para sua casa. Enquanto meus colegas faziam anotações sobre o que ouviam, eu mantive meus olhos no suspeito e vi que, quando falava sobre virar à esquerda e ir para casa, ele fazia um gesto com a mão de virar à direita, que era exatamente a direção que levava à cena do crime. Se eu não o estivesse observando, não teria percebido a discrepância entre o comportamento verbal, virei à esquerda, e o não verbal, gesticular para a direita. Depois que percebi isso, porém, suspeitei que ele estivesse mentindo. Esperei um pouco e então o confrontei mais uma vez e, por fim, ele confessou o crime. Sempre que o comportamento não verbal de outra pessoa ajudar você a entender os sentimentos, intenções ou ações dela, ou esclarecer suas palavras faladas, você então decodificou e usou de maneira bem-sucedida essa linguagem silenciosa, usando o comportamento não verbal para melhorar sua vida. Pesquisadores concluíram que aqueles que conseguem ler e interpretar de maneira eficaz a comunicação não verbal e gerenciar como os outros os percebem, tendem a se dar melhor na vida do que os indivíduos que não possuem essa habilidade. Goleman, 1995.
O objetivo deste audiolivro é ensinar você a observar o mundo ao seu redor e determinar o significado dos comportamentos não verbais em qualquer contexto.